cidade do Rio de Janeiro é considerada o principal destino turístico do Brasil e de toda a América Latina. É conhecida mundialmente como Cidade Maravilhosa. Título esse respaldado por grandes belezas naturais, como o Pão de Açúcar, por exemplo. Não à toa, parte do município é considerada Patrimônio Cultural da Humanidade e recentemente foi escolhida como a primeira capital mundial da arquitetura. Para entender essa história, é preciso fazer uma longa volta ao passado. A cidade do Rio de Janeiro foi capital da colônia portuguesa entre 1621 e 1815. Depois foi capital do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves de 1815 a 1822. Também foi do Império entre 1822 e 1889. Com a proclamação da República, permaneceu com o título até 1960. Brasília vai incorporar ao território brasileiro mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. A história muda quando o presidente Juscelino Kubitschek inaugura Brasília no dia 21 de abril de 1960 e transfere a capital do país para lá. O Brasil agora se apresenta numa fase extraordinária de desenvolvimento. A sua dimensão imensa continental está sendo rasgada por estradas que ligam em todas as direções o solo brasileiro. O Rio de Janeiro se transforma em uma cidade-estado e passa a se chamar Guanabara. Niterói ganha status de capital. Tem aí a questão mais econômica, socioeconômica, quer dizer, impulsionar a região centro-oeste, tentar fazer com que uma região que praticamente ainda está pouco povoada e tenha ainda pouca importância econômica no país pudesse se integrar às demais regiões, como principalmente a região sul-sudeste, e também tinha a questão de garantir, vamos dizer assim, uma certa neutralidade, um centro político mais neutro, o que garantiria, portanto, que o funcionamento do Congresso Nacional não tivesse uma influência tão grande da elite política local localizada aqui no Rio de Janeiro. Para a cidade do Rio de Janeiro foi uma maravilha, para a periferia foi um horror. Sintetizando é isso. Ou seja, nós tínhamos um privilégio tributário, tá certo? Mas, por exemplo, Caxias é mais cidade do Rio de Janeiro, talvez, do que Santa Cruz. Não é razoável um camarada que mora na Baixada, vem trabalhar no Rio e todo o imposto que ele gera a partir do trabalho dele, nada poder ser investido onde ele mora. E do ponto de vista político, o Rio de Janeiro, quando, enfim, toda a estrutura federal, os três poderes estavam sediados aqui, poderia ter uma influência muito maior no processo decisório. Então, claro, no primeiro momento, agora há uma perda, a percepção de perda, seja do ponto de vista, vamos dizer assim, fiscal e seja do ponto de vista político, né? A transferência da capital federal para Brasília e a criação de um novo estado teve grande repercussão na imprensa, mas a população não foi consultada. Não só eu acho que a fusão foi correta, mas eu acho que ela devia ter sido feita em 1960. Por que eu acho isso? Porque a fusão, quando ela foi feita e logo depois veio a crise dos anos 80. Se ela fosse feita em 60, ela teria pego ainda todo um período de crescimento da economia brasileira. A máquina do antigo Estado do Rio, ela era bem melhor em 1960 do que em 74. Embora não se possa afirmar com certeza, mas eu acho que havia, normalmente, uma tendência de que pudesse haver aí uma compreensão que o deslocamento do centro político do país para Brasília iria tentar buscar, como eu disse, uma certa neutralidade, ou seja, dentro do processo decisório, todos os estados, inclusive o do Rio de Janeiro, agora o estado da Guanabara, iriam participar em pé de igualdade. Não haveria, vamos dizer assim, nenhuma influência maior desse ou daquele estado nas decisões nacionais. E acho que, se tivesse sido feito um plebiscito, me parece que essa decisão de JK não teria sido derrotada. Agora, com relação à fusão, não. Aí realmente era uma questão interna, ou seja, eram das duas populações, Estado de Unidade e Guanabara, que deveriam ter se pronunciado a respeito. Contam-se cariocas e fluminenses entre as populações mais capacitadas e laboriosas do país. 21 de abril de 1960. O Estado da Guanabara é criado
com 1.171 km² e uma população de 3.307.163 habitantes. A partir do momento que se transfere a condição do Distrito Federal para Brasília, você tem agora uma situação também muito peculiar. Enfim, você agora vai batizar agora esse novo estado, o estado da Guanabara, mas ele não tem nenhum município, ele só tem um município, é uma espécie de cidade-estado, né? Portanto, diferentemente dos outros estados. Mas, pela importância do ponto de vista político, do ponto de vista, inclusive, populacional, se justifica a ideia de agora fazer com que dê a importância para esse novo estado que está agora surgindo. O estado da Guanabara teve 4 governadores. O primeiro deles foi José Sete Câmara Filho, que foi nomeado pelo presidente da República e governou por apenas 9 meses. Em seguida veio Carlos Lacerda, o primeiro a ser eleito. Depois vieram Francisco Negrão de Lima e Antônio de Pádua Chagas Freitas. Moradores de 12 favelas são transferidos para áreas recém-criadas, como Vila Kennedy, a Vila Aliança e Cidade de Deus. A visão do Lacerda é uma visão de direita, né? E o setor incorporador ele sempre tem uma força política muito forte no Rio de Janeiro. Então, na verdade, se tirou, várias favelas da Zona Sul e se entregou, ao mercado imobiliário. É claro que isso vai ampliar a desigualdade na cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que uma lição não adianta querer separar pobre de rico. Isso só gera violência. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que quanto mais desigual uma cidade, mais violenta, quanto mais igualitária, mais inovadora. O estado da Guanabara ficou marcado por investimentos nas áreas de saneamento básico e telecomunicações. O governo Carlos Lacerda Negrão puderam modernizar muito a cidade do Rio de Janeiro porque a Guanabara tinha um privilégio tributário. Ou seja, a cidade do Rio de Janeiro, antes como Distrito Federal e depois como cidade-estado, ela ficava com a totalidade dos impostos municipais e estaduais arrecadados, né? Então, por exemplo, em São Paulo, os impostos estaduais arrecadados na cidade de São Paulo iam para ser gastos em toda a região metropolitana e no conjunto do estado. Aqui não. Aqui todo imposto arrecadado na Guanabara tinha que ficar retido aonde? Na Guanabara. O programa de usinas nucleares começou nos anos 50, mas foi colocado em prática em 72 com a criação de Angra 1. O Brasil não precisava de Angra do Reis para poder garantir o seu desenvolvimento, mas o que se havia ali era uma decisão estratégica. O mundo todo já começava a desenvolver experiências ou tentar buscar entender melhor, trabalhar com a questão nuclear. E o Brasil, portanto, não queria ficar fora. Na área da mobilidade, o maior investimento foi feito na construção da Ponte Presidente Costa e Silva. Inaugurada no dia 4 de março de 74, essa ponte liga as cidades do Rio de Janeiro e Niterói. Mais do que uma simples via, ela tinha um simbolismo político para o regime militar. Embora os militares tivessem o que mostrar, principalmente nos anos 60 e nos anos 70, em termos de crescimento econômico, de desenvolvimento, obra de infraestrutura, isso, a partir dos anos 70, começa a haver uma reação da população pela questão do autoritarismo político. E a partir dos anos 80, aí a situação se torna insustentável, porque o país começa a entrar numa recessão que vai se prolongar praticamente nos anos 80, chamada década perdida, o que faz com que os militares tenham que deixar o poder. Isso, inclusive, foi decidido ali pelo Geisel, o Golbery, quer dizer, houve uma preparação para essa volta dos militares aos quartéis. Em 74, o governo federal, querendo fazer a fusão, ele faz a ponte de Niterói e foi uma obra de importância significativa, quer dizer, com toda certeza, principalmente num período muito mais rodoviarista do que o atual, né? 4 de março de 1974. A ponte Rio-Niterói, chamada oficialmente de Ponte Presidente Costa e Silva,
é inaugurada pelo presidente Garrastazu Médici e pelo ministro dos Transportes da época, Mário Andreasa. Pouco depois da inauguração da Ponte Rio-Niterói, a população do estado da Guanabara se depara com uma decisão do então presidente, o general Ernesto Geisel. Ele assinou a lei complementar que dispunha sobre a criação de estados e territórios. Tudo aquilo que iremos fazer para assegurar o desenvolvimento econômico do país, o faremos com determinação e equilíbrio. De acordo com a legislação, os estados do Rio de Janeiro e da Guanabara passarão a constituir um único estado, sob a denominação de Estado do Rio de Janeiro. A partir de 15 de março de 75, a cidade do Rio de Janeiro será a capital do estado. Em Brasília, chegam ao Palácio do Congresso os generais Ernesto Geisel e Adalberto Pereira dos Santos, a fim de serem empossados na presidência e vice-presidência da República. Geisel assumiu a presidência no dia 15 de março de 74. Ele afirmou para a imprensa da época que a fusão já estava em seus planos. A fusão já estava nas minhas cogitações antes de assumir a presidência da República. Já era um assunto que se analisava e, desde então, foi acertado. Estudou-se como se tinha de fazer, preparou-se a legislação. Reclamam de eu não ter feito um plebiscito. Ia ser dispendioso e eu não pretendia mudar minha opinião. O Geisel tinha uma visão desenvolvimentista, tinha também uma visão de buscar, vamos dizer assim, no caso, tentar buscar uma integração, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado da Guanabara, para tentar impulsionar esse desenvolvimento, de alguma maneira, achando que haveria vantagem para os dois lados. A forma como foi feita é que certamente causou muita reação, embora na época você tinha a censura, não tinha liberdade política, de maneira que essa reação ficou contida. Ela se manifestava. Na primeira eleição, depois da fusão, houve uma grande vitória do MDB aqui, comandado por Chagas Freitas. A fusão ela ficou com uma imagem muito ruim, porque ela foi feita no período militar, sem consulta à população, e logo depois da fusão vem a crise dos anos 80, a década perdida. O Brasil, desde 1930, ele dobrava de tamanho a cada 10 anos, né? Que a gente pode definir um período que as bases são lançadas pelo Getúlio a partir de 30 e que geram uma dinâmica em que o PIB brasileiro, a cada 10 anos, dobra o tamanho. A partir dos anos 80, a economia internacional teve 2 choques de petróleo, tem a crise da dívida externa. No Brasil, uma série de erros no governo Figueiredo, ela virou também uma crise fiscal. Aqui você ainda tinha um serviço público federal importante, nos anos 80, e essa crise ela afetou mais o Rio de Janeiro, a cidade e o estado, do que outras regiões. A solenidade de fusão foi realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e contou com mais de 600 representantes de toda a esfera política nacional. A mensagem do presidente Ernesto Geisel, que não compareceu, foi lida pelo então ministro da Justiça, Armando Falcão. Contam-se cariocas e fluminenses entre as populações mais capacitadas e laboriosas do país. E podemos alimentar a certeza de que, conduzidos por governantes dedicados e próprios, têm condições para tornar as potencialidades de hoje nas realidades de amanhã. O estado da Guanabara durou apenas 15 anos, mas deixou um legado importante na área urbanística da cidade. Em 65, o governador Carlos Lacerda contratou o urbanista grego Constantino Doxiades para estruturar a mobilidade da região. Um desses legados, a linha Lilás, liga os bairros de Laranjeiras ao Santo Cristo. Além da linha Lilás, ainda há os projetos das linhas vermelha, amarela, azul, marrom e verde. A linha vermelha foi inaugurada em 92 e a linha amarela em 97. A linha azul tinha o objetivo de ligar a Penha ao Recreio dos Bandeirantes. A marrom seria do Rio Comprido a Santa Cruz. E a verde, que ligaria a Via Dutra à Gávea, passando pela Tijuca. A
estratégia do Lacerda era muito expandir a cidade para Barra. Isso aí, hoje em dia, quer dizer, o que os urbanistas eles defendem? Eles defendem aproximar moradia e emprego. A visão hegemônica hoje é que essa coisa de continuar expandindo a cidade é um erro. Ter feito as Olimpíadas onde foi feito foi um erro, porque tudo isso estimula o quê? Uma expansão da cidade. Quando você expande a cidade, você amplia a distância emprego-moradia, você aumenta o custo de manutenção da cidade, né? Então, se era progressista ou não, eu acho que isso pode gerar uma controvérsia. Em 2004, o político Alfredo Serquis lançou pela internet um movimento para a recriação do Estado da Guanabara. Ele sugeria a realização de um referendo, mas a ideia não foi aceita pelo então prefeito César Maia. Embora a sensação continua, vamos dizer, de muita revolta, muita gente fala de difusão, muita gente especula da questão de tentar voltar para o antigo Estado da Guanabara, mas eu diria que hoje a gente percebe claramente que existe uma questão concreta. A própria cidade do Rio de Janeiro hoje, você não pode falar mais dela especificamente, você fala da região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, você tem agora uma série de municípios que estão no entorno da cidade do Rio de Janeiro, que praticamente, vamos dizer, as pessoas vêm aqui, trabalham, moram lá, quer dizer, eu diria que, vamos dizer assim, com o tempo, o Rio de Janeiro foi se integrando do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, com o restante, o antigo Estado do Rio de Janeiro. E, de alguma maneira, se hoje fosse feito um plebiscito para tentar, vamos dizer assim, fazer a difusão, teria que ouvir todo mundo. E aí, vamos dizer assim, essa é uma questão que provavelmente, não sei se a maior parte, nem aqui da cidade do Rio de Janeiro, iria topar essa difusão. Então, eu acho que o caminho é uma estruturação de uma estratégia estadual e não voltar a pensar fusões ou muros ou um breche de Fluminense. Eu acho que nem na Inglaterra vai dar certo, aqui daria menos ainda. Então, eu acho que, sinceramente, com toda sinceridade, eu acho que esse debate é um debate sem pé nem cabeça e tem muito a ver com a carência de reflexão mais organizada sobre o Estado. 45 anos após a fusão decretada por Geisel, ainda há quem sinta saudades da Guanabara, ou melhor, de um Rio de Janeiro que caminhe para o desenvolvimento.